Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Campo Sociológico. Eu criei esse canal para juntos construirmos um projeto de promoção da sociologia enquanto disciplina acadêmica, enquanto pensamento sociológico, enquanto campo sociológico, campo científico nesse caso, mas também enquanto instrumento de construção do tipo de sociedade que a gente desejar, já que a sociologia tem também como função a transformação social, tá certo? Não só compreender o social, mas também tem e teve como tarefa a transformação social. Então esse canal eu criei justamente para isso e eu quero começar, na verdade, uma fase, uma turnê da obra de Erving Goffman, esse sociólogo canadense. Vamos fazer aqui uns 3 vídeos, umas 3 partes para falarmos sobre essa obra aqui, os quadros da experiência social de Erving Goffman. E eu acho que essa obra é fundamental para juntos tentarmos entender não só a importância desse sociólogo canadense que teve a sua formação nos Estados Unidos, mas também a forma de aplicabilidade da sua perspectiva de análise, da sua própria análise para qualquer função social, qualquer atividade social nos quais a gente está inserido, tá certo? Então, vamos falar aqui sobre Goffman e eu, antes de mais nada, queria pedir você para se inscrever, para deixar o vosso like já agora, né? Só para dar aquela força, e deixar comentários com críticas e sugestões para a gente melhorar. Estamos apenas começando e vamos sempre trazer coisas novas, e a nossa intenção é trazer coisas novas para melhorar. Só que para melhorar é preciso que isso tenha algum engajamento, tenha alguma relevância, e para juntos conseguirmos ter aspectos financeiros até para darmos conta do projeto. Então, Erving Goffman, como eu me referi, é um sociólogo canadense. Ele teve a sua formação na Escola de Chicago. Se nós falarmos da Escola de Chicago, a gente percebe imediatamente a sua influência do ponto de vista de conhecimento. Nos anos 60, por aí, né? Bom, dependendo do ano, mas é verdade que a Escola de Chicago, lá nos Estados Unidos, eles tiveram muita influência de George Simmel, a sociologia de George Simmel, mas também de perspectivas analíticas e do campo da psicologia social do Albert Mead. Esses tiveram fortes influências na Escola de Chicago e, consequentemente, tiveram influência também na perspectiva de análise, de avaliação do social, da perspectiva de compreensão do social do próprio Goffman, né? Então, teve essa influência. Essa obra, na verdade, é uma obra que aparece como uma espécie de superação de um aspecto muito particular na atividade científica acadêmica de Goffman, que era muitas das vezes relacionado a ele com aquela experiência acadêmica de um George Simmel, por exemplo, já que ele tratava de aspectos corriqueiros da vida cotidiana. Ele foi muito utilizado como se a sua sociologia não fosse uma sociologia que desse conta da estrutura social, que desse conta da forma de organização social, na forma de organização dos aspectos da vida social. Então, para Goffman superar esse temor de se ver também como alguém que não tem um contributo muito viável, muito observável para perspectivas, para aquilo que se constituiu como a sociologia, né? Aquela sociologia sistemática de compreender as estruturas sociais, das metanarrativas, das metateorias, né? Aquelas teorias que procuram pensar a estrutura social, as leis universais da vida social dos seres humanos. Ele procurou pensar os aspectos das leis, da estrutura social, dos princípios da estrutura social a partir das experiências práticas da vida pública, não é? Da vida civil, da vida cotidiana, na verdade. E a partir dessas observações da vida cotidiana, ele procurar os princípios que estruturam essa vida cotidiana, não é? E o significado, o envolvimento subjetivo que as pessoas têm nessa vida. Então, a contribuição maior de Goffman foi trazer essa ideia como sendo uma ideia também fundamental. Daí a noção do quadro, né, que nós vamos falar com alguma brevidade nesse vídeo. Por isso é um autor fundamental que a gente tem que prestar atenção. Eu parto de princípio, vou fazer um vídeo comentando sobre isso, parto de princípio de que a própria Goffman reconhece nessa obra que ele não acredita que
que o indivíduo é posterior à sociedade, né? A estrutura é anterior ao indivíduo. Ele pessoalmente acredita nisso e que o indivíduo aparece na segunda fase, na segunda parte, né? Aspectos da sociologia que se possam considerar apenas segundamente, depois de se compreender a própria estrutura. Então ele reconhece isso como sendo um aspecto fundamental para a sociologia, do ponto de vista pessoal, mas eu discordo com ele próprio, não tenho essa ideia dele. Quando vejo essas perspectivas micro, eu parto de uma ideia inversa. Eu acredito que as microanálises, da análise da experiência cotidiana, da ação social, da ação dos indivíduos em interação face a face, então, não só face a face, mas também à distância, mas num determinado contexto de relação social, porque o quadro também tem a ver com o contexto. Eu vejo que essas análises devem ser anteriores à análise da estrutura, porque é elas que são, a partir dessa análise, que nós vamos ter a visibilidade da estrutura. Quando nós analisamos aspectos corriqueiros da vida e vamos avançando nessa análise, nós vamos chegar ao ponto de alcançar a compreensão da própria estrutura. Aquilo que alguns bordesianos eles consideram como processo de individuação, né? A partir do indivíduo vão se construir a escala do indivíduo, né? Individuação em termos de escala, vai analisando escala para compreender a própria estrutura. Eu acredito piamente, pelo menos até agora, que essa contribuição de Goffman, o trabalho dele não é um trabalho posterior, pelo contrário, trata-se de um trabalho anterior, né? É o primeiro passo a se fazer, que é para compreender as estruturas mais micro da vida social das pessoas, né? Para não perdermos as árvores perante a floresta, né? Nós vamos compreender a floresta a partir das árvores, né? Não a floresta para as árvores. Também é possível analisar a floresta para as árvores, mas para entender a floresta como um todo, a gente precisa também, a partir das árvores, né? Saber quais tipos de árvores, qual que tem copa, qual que é mais abundante, enfim, a partir do chão da floresta, a gente consegue entender, a gente vai contribuir para a compreensão da própria floresta no seu todo. Muitas das vezes, análises que se concentram apenas na estrutura, circulam na floresta, apenas na estrutura, o indivíduo, as ações individuais, as relações sociais são perdidas por aí e acabam perdemos as árvores perante a floresta, né? Então, eu pessoalmente acho que o trabalho de como Erving Goffman devem ser anteriores aos trabalhos de sistemas metateóricos que caracterizam muito a sociologia. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria falar com vocês. Agora, entrando diretamente para o texto de Goffman, eu vou primeiro partir da introdução. Vamos aqui, esses livros, essas obras que têm muitos detalhes, que são carregados de detalhes, eles devem ser lidos com cuidado, de modo que não nos percamos diante do livro, ele próprio, dos textos, dos parágrafos, do texto ele todo, e nos perdermos os detalhes. Muito pelo contrário, é preciso prestar muita atenção nos detalhes, de modo para podermos compreender os livros. De novo, o mesmo procedimento, né? Da árvore e da floresta. É preciso entendermos os detalhes, enquanto poucos aos poucos vamos entendendo o próprio livro, o próprio pensamento que estrutura a análise social proposta por Erving Goffman. Isso me parece fundamental. Por isso vamos já dar por parte aqui. A ideia é de fazer pelo menos 3 vídeos sobre isso, né? Nós sabemos que Goffman, toda a perspectiva de todo o trabalho de Goffman, pelo menos até aqui, esse é um dos últimos livros dele antes de falecer. Antes de falecer, né? Por uma última contribuição, uma das últimas contribuições, antes de falecer, porque Goffman trabalha muito com a perspectiva de aparências e desempenho e como é que isso tudo está relacionado com a realidade. Isto é, como é que as nossas aparências, né, a forma como nós nos apresentamos numa dada realidade perante uma situação, para adiantar aqui o termo, e os nossos desempenhos nele estão relacionados com a própria realidade. Como é que nós próprios, nas nossas aparências e nossos desempenhos, nós construímos a realidade. Então, a realidade não é uma coisa que aparece de fora para dentro, né? Não é uma coisa
que ali não é uma coisa alienígena que aparece e determina os indivíduos, não, mas ela é construída a partir da experiência social dos próprios indivíduos. Então, as nossas aparências e nossos desempenhos é que estão relacionados diretamente com as aparências. Então, a ideia de Goffman nesse aspecto era mesmo, nesse livro era mais para consolidar essa sua perspectiva, mas contrário do que ele fazia, apresentar uma estrutura geral em que essas nossas aparências, esses nossos desempenhos devem obedecer, tá certo? Então, isso é só para deixar claro esse aspecto que é fundamental. Agora, ele vai partir de uma perspectiva muito interessante, que é de William Thomas, que é a ideia de que se as pessoas definem a situação, as situações, né, nas quais elas estão envolvidas como reais, elas vão ser reais nas suas próprias consequências. Quer dizer, a partir do momento que eu defino uma situação como verdadeira, como real, elas vão ser reais nas suas consequências, independentemente se os aspectos nele elencados nessa situação são irreais, do ponto de vista surreal, da surrealidade. Né? O que importa é que, a partir do instante em que os indivíduos e as pessoas definem essa realidade específica como real, né? As consequências dessa sua definição vão ser reais, sim. É só pensar, por exemplo, na crença que dão sentido, que dão existência, por exemplo, aos linchamentos na África do Sul. Não é? Por exemplo, as pessoas vão definir que o problema que os sul-africanos enfrentam é por conta dos imigrantes e vão definir essa situação como sendo real, que de fato as condições existenciais que eles vivem são condicionadas, são determinadas pelos imigrantes. As consequências daí advindas são reais, independentemente se é correto ou não, independentemente se a avaliação que eles fizeram é correta ou não, tem fundamento, é empírica ou não, é observável ou não. A partir do momento que eles definem como tal, as consequências vão ser reais. Daí a violência, a xenofobia e tudo que se assiste. Isso é possível usar em vários aspectos da vida social da humanidade, né? Dos homens em diferentes contextos e situações. Né? Então, Goffman vai partir daí e ele vai dizer que essa expressão de William Thomas, ela é verdadeira na sua literalidade, né? Porque, de fato, quando nós observamos a vida social, as pessoas, quando definem uma situação como verdadeira, como exemplo de xenofobia aqui, elas vão ser verdadeiras nas suas consequências, e isso é verdade, porque as pessoas vão definir as suas ações ou a situação como sendo verdadeira e vão tomar decisões, e tomando certas decisões, as suas ações vão ter consequências reais do ponto de vista da relação social estabelecida. Né? Então, dei aqui exemplo de África do Sul, mas poderia dar exemplo de linchamento, por exemplo, né? Não exatamente de xenofobia, mas de linchamento. A partir do momento que se define uma relação, num momento de crise, por exemplo, né? Como sendo de roubo, e que a identificação do roubo pela característica específica das pessoas que nos apresentam a partir de certos rótulos, a partir de certos estereótipos, a partir de certos aspectos que condicionam as nossas próprias prevenções. A partir do momento que a gente define aquela situação como sendo verdadeira, as consequências daí advindas vão ser verdadeiras. Se definirmos aquela situação de que concebeu um certo indivíduo como ladrão, mesmo que não seja, ou alguém que tira a vida do outro através da magia, por exemplo, não importa se é verdade ou não, se é correto ou não, mas essa apreciação, essa definição da situação, essa ideia segundo a qual o que está acontecendo é exatamente isso, essa pessoa roubou, né? Essa pessoa mata, essa pessoa tira os órgãos das pessoas através da magia. Então, a partir do momento que se define a situação, todos aqueles exemplos extremos, né? Não tem a ver, um pouco deslocados, mas só para entender, as consequências daí advindas vão ser reais. Só que o Goffman vai dizer isso aqui na literalidade, sim, ela é verdadeira, não é? Só que ela é falsa porque as consequências só podem ter incidência marginal nas suas ações, não é? As próprias ações é que são um elemento primordial de observação, né? Então, as consequências vão ter um aspecto secundário. O mais importante são as próprias ações, né? que os próprios indivíduos acabam engendrando, né?
no curso dos acontecimentos. Né? Isso é que é mais importante a gente perceber. Então, muito antes de você prestar atenção nas consequências, é melhor prestar atenção, e essa é a proposta, no curso dos acontecimentos. Né? As ações que são engendradas no próprio curso dos acontecimentos, antes mesmo das suas consequências. Né? Isso até o conhecimento disso é um conhecimento poderoso politicamente para antecipar os problemas a partir de conhecimento do curso, o curso normal dos próprios acontecimentos. Isso é fundamental, do meu ponto de vista, para podermos para podermos entender bem as nossas próprias condições as nossas próprias ações no curso dos próprios acontecimentos nos quais a gente está envolvido. Então, Goffman vai dizer que deve-se buscar uma definição da situação, mas, normalmente, os que estão envolvidos na situação não criam esta definição, embora se possa dizer que a sociedade a que pertence assim fazem. Então, a partir desse momento, Goffman vai observar que as nossas próprias ações, as ações das pessoas, do ponto de vista no curso dos acontecimentos, têm como fundamento, têm como base fundamental a definição da situação. As pessoas definem a situação que normalmente estão envolvidos, né? Só que essa definição não é uma especificidade do próprio participante, é algo já posto na estrutura social no qual os acontecimentos se dão, as ações são engendradas. Então, a partir daí, o que corresponde ao indivíduo nada mais é do que a avaliação que eles fazem, né? Que os indivíduos fazem, que as pessoas fazem dessa definição, né? Avaliar corretamente essa definição a partir do que ele percebe, entende, entendeu como sendo a definição, para eles agirem de acordo a essa própria definição. Então aqui temos dois aspectos em que se cruzam a própria estrutura e o indivíduo no curso normal dos acontecimentos da interação face a face. Nós temos, de um lado, tem as leis, os princípios que estruturam um certo acontecimento social, esse acontecimento social que é construído a partir do momento em que o próprio acontecimento se dá. Né? Para compreender melhor isso, é preciso também entender a ação social de Max Weber, que já dei aulas sobre, já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, que vocês podem acompanhar na playlist, tá bom? Que vai estar no final desse vídeo. Então, a estrutura, né, da definição, os princípios de definição da situação, elas já se encontram estabelecida na estrutura, que não é o próprio indivíduo em ação que estabelece, apenas ele avalia corretamente do ponto de vista da sua percepção, como é que essa situação é definida, daí ele se envolve nela para poder agir. Né? Isso funciona tanto nos negócios, nas universidades, nas escolas, funciona dentro de casa, funciona nas discussões entre famílias, funciona também nas discussões políticas de resolução de conflito, né? E tudo isso, de busca pela paz, tudo isso tem a ver com a forma como as pessoas definem uma dada situação, né? Ou definem uma dada situação, na verdade, no sentido de que elas, na verdade, como é que elas avaliam corretamente, né? Que tipo de situação seria favorável para ela e a partir daí ela agir, né? Então, essa definição da situação, ela já se encontra no curso normal dos acontecimentos. Entretanto, o que pressupõe é os indivíduos envolvidos no curso da ação, eles avaliam do ponto de vista da sua percepção corretamente que tipo de situação é definida e a partir daí eles vão se envolver na atividade. Isso aqui é fundamental a gente entender, porque não se trata apenas de separar a estrutura e o indivíduo. É ver como é que ambos se funcionam, ambos se constroem no momento em que o acontecimento se dá. Né? Não é posterior, nada é posterior ao outro, mas no processo pelo qual os acontecimentos se dão, essas perspectivas vão se consolidando, dando sentido aos agentes envolvidos na ação, né? E dando sentido aos agentes envolvidos na ação, os agentes agem de acordo
com a percepção, a avaliação que fazem a partir do que essa situação deveria ser para eles e assim agir. Por isso a obra de Goffman, uma das principais obras, talvez a principal, é a apresentação do eu na vida cotidiana, a apresentação do eu na vida cotidiana, né? Como é que nós nos apresentamos diante do outro, né? No nosso dia a dia, né? Nas nossas interações sociais. Então isso é que é fundamental para a gente perceber essa parte de ruptura que Goffman faz com a ideia de William Thomas. Resumindo, ele está dizendo que a ideia de que os indivíduos definem a situação e a partir do momento que os indivíduos definem a situação e como reagem, elas são reais nas suas consequências, ela é correta, ela é verdadeira só de um ponto de vista quando a gente lê literalmente isso, mas do ponto de vista de interpretação que fazemos, ela é falsa porque as consequências não fazem ter uma presença marginal, ter uma presença secundária no percurso das expropriações, porque o mais importante a considerar são as expropriações, elas próprias. Então, a partir daí, Goffman vai definir que os indivíduos sim definem a situação, só que essa definição da situação já está estabelecida do ponto de vista da estrutura social, do ponto de vista do indivíduo, a partir de todo um conjunto de relações social complexa que nós definimos como sociedade, em que os indivíduos avaliam a melhor forma, como deve ser essa definição para eles próprios e assim eles agirem. Né? Então os indivíduos, aqui tem a ideia do jogo, as regras do jogo. As regras do jogo já estão estabelecidas e o indivíduo avalia de acordo com a sua percepção e com isso definir a sua inserção nos acontecimentos. Né? Esse então é um elemento de ruptura que nós podemos ver quando Goffman procura construir a sua perspectiva de análise de quadro da experiência social. Né? Mas ele vai obedecer uma tradição, né, que caracteriza muito a escola de Chicago, né, que parte desde William James, né, com a ideia de multiplicidade de mundo. Existem vários mundos em que diferentes mundos são determinados pelos aspectos particulares daquele próprio mundo, né? Então existe multiplicidade do mundo. Existe um mundo dos sonhos, por exemplo, né? E existe um mundo de trabalho, existe um mundo religioso. Então existe uma multiplicidade do mundo em que os indivíduos ora estão na outra, ora estão naquela. Então tem essa tradição que começa por William James, a partir de multiplicidade do mundo, que vai ser também reproduzida de certa forma, né, e aumentada de certa forma pela fenomenologia de Alfred Schutz, por exemplo, né, quando ele também vai ver a realidade social a partir de multiplicidade do mundo. Entretanto, vendo esse mundo do ponto de vista dinâmico, Schutz vai tentar ver o que acontece quando se sai, por exemplo, do mundo real, da experiência real, e o mundo dos sonhos, né? Então, o que ocorre nessa passagem, né? O Schutz vai dizer que se trata aqui de ocorre um choque de transição, né? Quando você dorme, quando passa para o sonho, já são dois mundos diferentes. Para Schutz, por exemplo, não importa se a pessoa deve estar a sonhar ou não. O que importa é que ele está sonhando. A realidade é que ele está sonhando. A realidade é aquele sonho, né? Então, por isso, tem essa multiplicidade do mundo, a partir de um mundo para o outro. Então, tem essa perspectiva que vai entrar pela sociologia a partir de Arnold Garfinkel, né? Já comentei sobre isso um pouco num comentário sociológico que tem aqui no nosso canal, né? Que também vai prestar atenção nas diversidades do mundo, mas considerando apenas as regras que permitem produzir um mundo de um determinado tipo, né? Por exemplo, o mundo dos sonhos, quais são as regras que estruturam, né? Que constituem um determinado mundo, seja dos sonhos, seja do religioso, seja empresarial, enfim, qual seja familiar, né? Quais as regras que estruturam, que constituem um certo tipo de mundo. Então são essas três abordagens, principalmente essas três abordagens que compõem, que fazem parte da tradição, que Goffman procura se inserir na discussão, né? Procura se inserir na discussão. Entretanto, Goffman vai querer afastar-se um pouco da ideia de multiplicidade do mundo, né? Não existe multiplicidade do mundo, né? O que existe são experiências sociais, né? Que são diversas elas próprias.
né? Então, até Goffman vai dizer que o único problema de William James é que ele abusou muito, né, do termo mundo, né, e acabou confundindo muitas as perspectivas, dando uma realidade, fazendo com que a realidade seja uma penumbra, né? Ele vai dizer que William James abriu a janela para entrar ar, mas acabou entrando também vento, né? E acabou confusionando tudo a partir dessa ideia de multiplicidade do mundo. Então Goffman vai se focar na experiência social. Por isso a obra é Os Quadros da Experiência Social, uma perspectiva da análise, né? Análise de quadros da experiência social, como ele analisa os quadros da experiência social, tá bom? Então, mas para tal ele vai adotar uma perspectiva situacional, isso é, aquilo a que o indivíduo pode estar atento em determinado momento, né? E análise que se deve fazer dessa sua própria atenção e desse próprio momento, ele próprio, né? Então, isso aí é uma perspectiva de análise. Quando ele fala uma perspectiva os quadros da experiência social, uma perspectiva de análise, a análise que se refere é a partir dessa perspectiva, a perspectiva que se refere é a partir dessa perspectiva situacional, né? Aquilo que o indivíduo dá atenção no curso dos acontecimentos, né? Num certo acontecimento, principalmente nas relações sociais, nas interações sociais face a face. Então, tanto Goffman, na verdade, Goffman vai partir do indivíduo para poder analisar o próprio indivíduo. Então, quando o indivíduo entra para um curso dos acontecimentos, antes de mais nada, ele se faz a pergunta sobre o que está acontecendo aqui. Essa palavra, o que está acontecendo aqui, ela é colocada tanto de forma clara, a partir do momento que você está em dúvida do que está acontecendo, quanto de forma, vamos lá, subentendida, né? Quando você apenas faz essa pergunta mecanicamente, mesmo até inconsciente de que você está fazendo essa própria pergunta, né? Goffman vai ter como objetivo isolar alguns dos esquemas fundamentais de compreensão disponíveis em nossa sociedade. Lembrando que ele está falando aqui da sociedade norte-americana, onde ele está envolvido enquanto acadêmico, enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto um profissional um sociólogo em ofício nos Estados Unidos, né? A fim de compreender os acontecimentos e analisar as vulnerabilidades especiais a que estão sujeitos estes quadros de referência, né? Então esse é o objetivo de Goffman. Por outras palavras, ele quer isolar alguns esquemas, né, fundamentais que existem na sociedade, como é que os indivíduos estabelecem ou definem uma dada situação, né? Isolar alguns esquemas, isolar algumas práticas da experiência social, de modo que a partir desse isolamento, analisar para poder compreender o próprio acontecimento que está em causa, né? Não importa se é uma manifestação, não importa se é uma negociação, sempre é preciso isolar a parte desse acontecimento, né? Que ele vai chamar de faixa, né? Vai isolar parte desse acontecimento, de modo a analisar esses próprios esquemas, e analisando esses esquemas ele vai tentar compreender os acontecimentos e a vulnerabilidade que os quadros de referência, de definição da situação se encontram vulneráveis, né? A condição de vulnerabilidade dos quadros de referência que os próprios indivíduos têm dentro do acontecimento nas quais eles estão inseridos, né? Então, para isso ele vai chamar esses aspectos para poder analisar, né? Eu estou chamando o conceito como de faixa, que são conjunto bruto dos acontecimentos, né? E não são todos os acontecimentos que ele analisa. O que ele procura é isolar algum fluxo desse próprio acontecimento, né? Quando eu analiso uma conversa telefônica entre vamos lá, uma instituição, né, uma operadora de telefonia móvel, na sua relação com o cliente, quando eu analiso isso, eu vou isolar alguns aspectos desse acontecimento, né, uma faixa, e analisando essa faixa eu vou compreender o processo, o fluxo
contínuo do próprio acontecimento, né? É um recorte a se fazer. Então, faixa pode ser definido como um recorte, um conjunto dos acontecimentos dentro dos acontecimentos, né? Por isso, você pode fazer a análise de quadros, e dentro de um quadro ter outro quadro, dentro desse quadro ter outro quadro. Então, para você não cair numa infinitude, você vai isolando a partir da disponibilidade da pesquisa que você está se referindo, né? Então, quadros na verdade, são experiências organizadas, né? Vai estudar a organização da experiência, né? A organização social da experiência, como é que a experiência social ela é organizada dentro de um esquema específico que caracteriza um certo acontecimento, né? Por isso ele não está analisando, na verdade, a organização da sociedade, né? Não está estudando a organização da sociedade, está estudando a organização da experiência social, né? Quer dizer, que ele isolou o seu objeto de estudo. E isso é prática das ciências no geral e da ciência em particular. É preciso isolar o seu objeto de estudo, o seu objeto de análise e analisar esse objeto e ser consequente nas suas análises, esgotar o máximo possível nas suas análises, de modo a avançar até alcançar a estrutura. Basicamente, essa aqui é a função principal de uma sociologia de Erving Goffman, né? Que é entender os esquemas que caracterizam os acontecimentos sociais, né? Pelo menos os acontecimentos sociais, e analisando esses esquemas consegue ter consegue compreender o próprio acontecimento, né? E depois vai isolar outro, e quanto mais isola, um conjunto desse isolamento, vamos compreender a própria estrutura. É nesse aspecto que eu disse que o processo de Goffman não é posterior, mas é anterior, para poder não se perdermos as árvores perante a densa floresta que se chama, por exemplo, a sociedade. Certo? Bom, eu espero que tenha deixado mais ou menos claro isso. Não é fácil, mas pouco a pouco a gente vai entendendo. Para você entender melhor, tem que voltar a assistir às aulas sobre Max Weber, que é fundamental para entender esses aspectos todos, tá bom? Então, eu queria agradecer a você que chegou até aqui e pedir para se inscrever, e vou agradecer mais ainda a você que se inscreveu, tá certo? Então, nos encontramos no próximo vídeo.